Edilcinho! Gol! Ilcinho! Vamos lá. São Paulo, Cruzeiro e São Paulo. Escalação: Rafael, Cedric, Ferrarese, Alan e Sabino. E o Patrick, Maia e Bobadilha, Rodriguinho, Ferreirinho e Luciano. Acho que não ia ser. Isso não foi espantoso para ninguém. Acho que era esse o que ele tinha de melhor, o time que ele pediu. Acredito que o São Paulo fez um bom primeiro tempo. O São Paulo conseguiu construir, sair jogando do sufoco, que teve chances. O Rodriguinho teve uma chance de direita que ele bateu por cima. O São Paulo conseguiu progredir. O São Paulo no primeiro tempo sofre pouco. O Cruzeiro, o Rafael tem ali uma grande defesa no primeiro tempo, acho, se eu não me engano. O São Paulo sofre pouco no primeiro tempo, consegue construir, vai bem, mas não aproveita as chances que tem. Claramente a gente sente falta do Marcos Antônio. Eu acho que o Bobadilha jogou bem. Eu vejo o Bobadilha bem, participativo. O Rodriguinho numa evolução absurda. Rodriguinho evoluiu muito. Chega a ser absurdo que o Rodriguinho evoluiu, comandando o meio-campo, as ações de ataque, acelerando quando precisa acelerar. Cara, o Rodriguinho bem. O Cedric ali na dele. O Cedric ali na dele, né? Fazendo um simplesinho bem feito. A zaga ali também bem postada, dando trabalho para os caras. São Paulo fez um bom primeiro tempo. O Patrick. Cara, o Patrick, eu gosto dele, ele vai bem, mas falta ainda, sei lá, ele colocar o dedo na tomada, talvez, tomar um choque, para ele dar uma acordada, uma acelerada, mas ele, em alguns momentos, ele fica ali, precisa um pouquinho de mais dele, parece que ele não confia no próprio potencial, sabe? E aí a gente parte numa dessa. Dá um beijo aqui, meu amor. Tudo bem? Acabei de começar a live, depois eu vou lá, tá? O São Paulo volta para o segundo tempo. O Cruzeiro um pouquinho mais atento, pressionando um pouco mais. Um pouco melhor no segundo tempo. O Cruzeiro volta do que o São Paulo. O São Paulo demora a se encontrar no segundo tempo. E aí tem o gol de falta que desviou. São Paulo ainda jogando bem. São Paulo, depois do gol, acorda. Começa a tentar com mais possibilidade. E aí, assim. E aí eu vou. Eu acho que, cara, assim, a diferença para o time do Crespo, e sem meme, tá? Sem zoeira, na sincera, a diferença para o time do Crespo, para o time do Zubeldia é gritante. O São Paulo jogando bem contra o Cruzeiro, conseguindo transicionar, criar, sentindo a falta do Marcos Antônio, sentindo a falta do ala esquerdo, com o Patrick ali um pouco meio sem ritmo. O São Paulo consegue ainda jogar bem. Dito isso, e aí que vem talvez a crítica, o Crespo consegue manter um padrão, obviamente que respeitando as características de Pablo Maia e Marcos Antônio, são diferentes. Não tem como o Pablo Maia joga bem, eu achei que o Pablo Maia jogou bem, dentro das suas características. Dentro das suas características. O Pablo Maia não vai conseguir entregar o que o Marcos Antônio entrega, por característica. Não é questão de ser melhor ou pior. Pablo Maia joga bem, o Bobadilha joga bem, o Rodriguinho joga bem. Dito isso, é um meio-campo diferente, menos dinâmico, com menos qualidade técnica, com um pouquinho mais de pegada. E aí, talvez venha a primeira crítica ao Crespo. Era nítido que quando o São Paulo conseguia ficar com a posse de bola, quebrar as linhas defensivas do Cruzeiro, quebrar a pressão, conseguia jogar a bola para o lado, fazer o Cruzeiro andar para trás, que o Cruzeiro se reconectava, se reencaixava, o São Paulo não tinha recurso. Ferreirinha movimentava para o lado, tentava, mas era sempre 1 contra 3, entrava em triangulação. Quando todo mundo caía para o lado esquerdo para jogar com o Patrick, o Bobadilha achava a invertida de bola para o outro lado para o Cedric, e faltava recurso para o Cedric, que não é a dele. O Luciano ficou bem. O Luciano não apareceu muito para o jogo hoje, não estava numa noite feliz, estava tentando, movimentando,
mas não estava encontrando seu espaço dentro de campo. Ferreirinha movimentava muito para o lado, o ataque não funcionou legal, concordo, Caio. E a gente não conseguia quebrar as linhas. Aí o que a gente imagina? O que eu imagino? Eu preciso de jogadores que vão a campo com características de quebrar a linha. E aí eu vejo, olho para o banco, eu tenho Luca, Henrique Carmo, Dinene e Tapia, tá? Com todo respeito, mas se eu preciso, se meu time tá bem, tá desempenhando bem, a gente consegue, por vezes, transicionar e manter a posse de bola lá na frente, precisava de jogadores que quebrassem essas linhas, tá? O Dineno claramente é um cara de referência. Ele vai ficar lá na referência, ele vai precisar ser usado. Ele não vai se apresentar para o jogo e tal. Eu preciso de um cara que quebre linhas. Eu gosto do movimento dele de ter tirado o Pablo Maia e ter recuado o Rodriguinho. E aí a gente entra num 3-4-3. Mas, cara, eu não posso. Eu preciso de alguém que quebre linhas. E aí eu coloco o Tapia na ponta esquerda. Aí me pegou um pouco. Aí ele coloca o Henrique. Primeiro ele colocou o Dineno e o Tapia, né, em campo. O que eu de largada já discordo, porque o São Paulo tinha necessidade de ter uns jogadores de coragem, de mais recurso do X1, mais recurso individual. Esses dois não têm. E aí, quando o São Paulo conseguia ficar com a posse de bola, ele não tinha essa entrada. Então, se é o primeiro momento, ele coloca Dineno e Henrique, com o Henrique caindo para os lados, beleza, é uma coisa. E aí ele coloca o Luca no lugar do Pablo Maia, abre o Luca pela esquerda, o Henrique pela direita, com o Dineno, o Rodriguinho Bobadilha, porra, Crespão me ganhou. Crespão me ganhou. Agora, precisando quebrar as linhas, ele me coloca Dineno e Tapia, ele coloca uma variante, uma Brasília. Aí, ó o Luizão do futebol aí, ó. Salve, Luizão! E aí, como é que fomos, meu parceiro? Ganhamos ou não? Eu tive que sair correndo, pai. Foi mal. Sei que eu falei que nós ia tirar aquela foto lá, mas foi mal, man. Luizão aí, ó, jogou fino, deu a vida contra eu, Luizão. Que loucura. Foi bem demais, Luizão. Parabéns, meu parceiro. E aí, a gente precisando de um recurso mais lá para frente, e ele coloca de Nene Tapia, aí vem a primeira crítica. Coloca o Henrique com 37. O Henrique com 37 fez mais que todos os atacantes outro em campo. Então, assim, não é difícil que a gente não está lá no dia a dia, né? É difícil falar. Mas olhando, vendo a leitura de jogo, e aí, de novo, uma crítica construtiva, com todo respeito ao Crespo, que eu acho que tipo fez um baita trabalho no São Paulo, mas por vezes hoje ele demora a mexer. Quando mexe, coloca de Neno e Tapia, que eu sou contra. Aí ele melhora um pouco, sai do 3-5-2 para o 3-4-3, recuando o Rodriguinho, colocando um ponta. Só que ele coloca um ponta direito, que é o Henrique Carmo, que é baita agressivo, e depois coloca o Tapia na ponta esquerda. Cara, a entrada do Henrique potencializa o Cedric, que ele ganha mais condição ofensiva. A entrada do Luca podia ter potencializado o Wendel também, e a gente ficava pelos dois lados. Então, cara, eu acho que faltou um pouco dessa leitura do Crespo hoje, nas substituições. Eu não gosto da primeira, que ele muda de Nene Tapia, mas o fato dele ter mudado a segunda do esquema com o Henrique, porra, legal, boa tentativa, mas de Neno e Tapia, cara, aí me pegou um pouco. Mas enfim, São Paulo fez uma boa partida. São Paulo, acho que o Rafael fez uma partidaça, fez 3 defesas ali sensacionais. Eu acho que o Rafael ganhando confiança, o Rodriguinho ganhando confiança. Cara, é só são vários pontos positivos, tá?
Eu realmente, sem o Marcos Antônio, que eu acho que é a peça fundamental para o sistema do Crespo, São Paulo perde muito. São Paulo tinha totais condições de ganhar hoje, jogou bem, mas eu não vi uma vitória do São Paulo hoje. O Cruzeiro vem muito bem, vem forte, vem consistente. Mas o São Paulo teve chances, não aproveitou, foi punido numa bola desviada. Mas, cara, é isso. Eu acho que o São Paulo fez um bom jogo. Discorda ali um pouquinho das primeiras substituições do Crespo. O Daronco também, o Daronco, cara, eu gosto do Daronco, mas o Daronco é tenebroso também. Hoje, é tenebroso não. O Daronco hoje foi tenebroso, mano. Que loucura. Daronco hoje me pegou muito, mano. Mas, como diria o ditado, né? O choro é livre, né, meu parceiro? O choro é livre. E é isso. O jogo Lambaré, o jogo é jogado e o Lambaré é pescado. Valeu, Zinho! Gol!